Bom dia, Brasil e todos os países que estão orando, que estão buscando a presença de Deus, que querem um país administrado por alguém como José do Egito. Veja bem, sempre eu gosto de ficar repetindo esse versículo aqui, porque é a nossa campanha, né? Diz assim, ó, em Gênesis 41, versículo 38, diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Amados, o rei tinha visto em José o Espírito de Deus. Aquele rei nem era cristão, mas ele escolheu alguém para administrar o país, alguém que tinha o Espírito de Deus. Eu vejo muitas pessoas revoltadas com a situação que está o país. Eu vejo muitas pessoas revoltadas hoje com a situação que está dentro da sua casa. Porque, amados, a primeira coisa que nós temos que saber é administrar a nossa casa. Na nossa casa, não podemos deixar qualquer um entrar na nossa casa, ficar dentro da nossa casa. Por quê? Porque a nossa casa é o nosso lar, o lugar sagrado. Principalmente quem tem criança. Como que vai pegar uma pessoa, um desconhecido, e colocar dentro da sua casa junto com criança? Uma pessoa que bebe, que fuma, que se prostitui, uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que não gosta, né, de dizer que a mulher nasceu mulher, que o homem nasceu homem. Uma pessoa que quer ensinar a ideologia de gêneros para os seus filhos. Uma pessoa que é a favor do aborto. Agora me responde, essas qualidades que eu falei, tem qualidades de Deus aí? Responde para mim. Você colocaria dentro da sua casa uma pessoa assim? Que você sabe que vai roubar você? Que seus filhos vai correr perigo? Você colocaria alguém assim dentro da sua casa? E na hora de votar? Você vai colocar alguém para administrar o seu país que tenha essas qualidades? Que você sabe que rouba, que você sabe que não respeita a palavra de Deus, que diz que homem não nasceu homem, mulher não nasceu mulher. Uma pessoa que usa drogas, que bebe, que fuma, que se prostitui, que é a favor do aborto. Aí muitas pessoas falam, não devemos misturar religião com política. Eu já ouvi falar, muitas pessoas já falaram para mim isso. Não podemos misturar. Assim que eles falam, religião com política. Mas, na hora que vota, ele vota em uma pessoa com essas qualidades. Não escolhe uma pessoa que ama a Deus, que honra a Deus, que tenha o caráter de Deus como José. Não, eles vão lá e colocam uma pessoa igual a mulher de Potifar. Mentirosa, caluniadora, sabe? Uma pessoa que tem as qualidades do irmão de José antes deles se arrependerem. Eles eram maus, invejosos, caluniadores, mentirosos. Porque mentem, né? Na hora, principalmente na política. E tem pessoas que mentem e depois a pessoa vê ele mentindo e vota no mentiroso, aí depois que ele tá lá, fica reclamando. Amados, nós temos
que ser cristão de verdade. Um cristão que é cristão não vota em uma pessoa de esquerda. Um cristão que é cristão só vota em direita, porque ele sabe as qualidades da esquerda e as qualidades da direita. Quando eu digo esquerda, eu estou falando dessa pessoa que apoia o aborto, que rouba, que não respeita o homem, que não respeita a mulher, que não respeita a criação de Deus, porque Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei e multiplicai. Está lá no livro de Gênesis. Se você não sabe disso, vai ler a palavra de Deus. Deus criou o homem e a mulher e diz: crescei e multiplicai-vos. Então, amados, você, na hora de você votar, nós temos que escolher a pessoa certa. Nós temos que escolher uma pessoa com caráter de Deus, não uma pessoa que fala de Deus. Falar é muito fácil. Tem que ser uma pessoa que honre a Deus como José honrava. José jamais se coligou com o mal. Os irmãos de José eram maus, não era? Mas José não se coligou com os irmãos maus, não. O pai dele falava: vai lá ver seus irmãos. O que seus irmãos estão fazendo? José ia lá ver os irmãos que o pai tinha mandado cuidar do gado. Onde que os irmãos estavam? Lá na cidade, ó. Bebendo, fazendo farra com mulheradas. Era lá que os irmãos de José estavam. E o que José fazia? José ia lá, fazia o trabalho dos irmãos, alimentava o gado, colocava água, né? Dava água para o gado, né? Para as ovelhas. E voltava e falava: papai, não estavam lá. Me falaram que estava lá na cidade, lá. Eu fui lá ver e eles estavam lá, bebendo, se prostituindo. E o pai deles ficava muito irado com eles. Claro que o pai deles ficava bravo, porque os filhos não obedeciam o pai. Os filhos eram maus, tinham o coração maus. Deixavam os animais lá com fome, com sede. Mas na hora de votar, muita gente fala assim: não deve misturar. Como? O que as pessoas falam para você? Não pode misturar política com religião. Ao contrário, né, do rei, ele viu em José alguém que tinha o Espírito de Deus, alguém que honrava a Deus, que tinha sabedoria de Deus, que não era bêbado, drogado, ladrão, que não era pessoas maus, né? Porque aonde que o rei levou José? Para ser o governador. Para ser o governador, pensa. O rei escolheu José, nomeou José para ser o governador. Mas o rei confiava tanto em José, que ele pegou e tirou o anel de rei do dedo e colocou na mão de José. Aquele anel não era um anel qualquer. Aquele anel era o anel usado pelo rei. Aquele anel tinha um carimbo no anel. Quando se fazia um decreto, assinava com aquele anel. Tudo que o rei fazia, toda a documentação era carimbado com aquele anel. Era um carimbo, aquele anel, um carimbo do rei. Pensa, José foi nomeado governador, mas fazia o papel de rei. Quando as pessoas iam falar com o rei falava: vai falar com José. Olha quando você confia em alguém. Você dorme tranquilo. Tem pessoas que levam o mal para dentro de casa. Ela tá vendo o mal, mas ela leva para dentro de casa e coloca lá dentro de casa junto com seus filhos. Aí depois
reclama das situações que estão vivendo. Quando acontece uma tragédia dentro da casa, quando acontece coisas bem graves com crianças, né? Quando acontece situações graves dentro da casa, adultério, tudo que é de errado dentro da casa, ela fala, puxa vida, né? Eu tenho orado, tenho buscado, olha a minha vida como que tá. Mas quem que levou o mal para dentro da casa? Foi você, a própria pessoa que levou, não é verdade? Quem que levou o mal para o país? Você na hora de votar. Ah, mas eu não votei nessa pessoa. Se você não votou nessa pessoa, você pelo menos ajudou essa pessoa, pediu votos para essa pessoa. Por quê? Porque depois não adianta chorar. E se você votou certo, dê graças a Deus, falando, não faço parte. Eu mesmo, quando eu vejo muitas situações acontecendo no Brasil, eu falo, eu não faço parte disso aí, não. Eu não. Meu voto não foi ali. O meu voto foi na direita, não na esquerda. Não é verdade? Então, amados, na hora de você escolher, pensa bem. Pensa bem. Jesus, ele foi crucificado numa cruz. E na cruz tinha 2 ladrões, um de cada lado. Um falou para Jesus, você não é Jesus? Por que você está aí nessa cruz, passando tudo isso? Salva-te e a nós. Você não é Jesus? Você pode. Né? Um falou assim para Jesus. O outro falou, Jesus, eu sou um pecador. E repreendeu o outro, falou, nós estamos aqui porque nós somos culpados, nós estamos nessa cruz aqui, um estava do lado esquerdo e um do lado direito. O do lado esquerdo falou isso para Jesus. Por que você não desce da cruz? Você não é Jesus? E o outro falou para o outro, falou, olha, nós estamos aqui porque somos culpados. Este homem está aqui inocente. Ele falou para Jesus, Jesus, tenha misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados, né? Com outras palavras, mas foi isso que ele falou. Perdoa os meus pecados. Eu sei que o Senhor é Jesus, o Senhor pode me salvar, eu quero ser salvo. Jesus olhou para ele e falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o outro, não. O outro não foi para o céu, porque ele não quis. Ele se achava melhor que Deus, ele se achava o melhor. Ele falou, por que você não desce da cruz e salva nós? Você não é Jesus? Desfez de Jesus. Porque muitas vezes, quando estamos passando uma situação difícil e a pessoa vê a gente buscando a presença de Deus, vê a gente orando, porque nós sabemos que a nossa resposta vem de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não falha, nem nunca falhará. O nosso Deus, ele está sempre do nosso lado. Não importa a sua situação. Não importa que seu pecado seja vermelho como o carmesim. Deus torna branco como a neve. Você só precisa buscar Jesus hoje. Você só precisa mudar de vida hoje. Você só precisa mudar os seus pensamentos na hora de você votar. Na hora de você votar, escolha alguém que tenha o Espírito de Deus, porque você vai dormir tranquilo, não vai ter roubo, né? O Brasil vai ser abençoado no campo e na cidade, e todos os países que estão orando vai ser abençoado no campo e na cidade. E é isso que nós queremos. Um Brasil abençoado no campo e na cidade. Aonde José colocava a mão e a planta dos pés, José era abençoado. E José era abençoado, veja bem, teve uma fartura de 7 anos e seca de 7 anos. Aquele país não passou fome nos 7 anos.
de seca. Aquele país tinha alimento para alimentar o país todo e todos os países que vinham lá comprar alimentos ali. É assim a bênção de Deus. É no campo e na cidade. E é com você que está a bênção. Aonde você colocar a mão e a planta dos pés vai ser abençoado. Então, na hora que você colocar a mão lá na urna, profetiza a bênção no nosso Brasil. Profetiza a bênção em todos os países. Porque nós vamos estar aqui, orando para que Deus envie anjo para guardar nossas urnas. Vamos orar? Querido, amado Deus, mais uma vez estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença. Porque nós queremos, meu Pai, um país abençoado pelo Senhor, no campo e na cidade. Nós queremos alguém que tenha o teu Espírito, o Espírito Santo administrando o nosso Brasil e todas as nações que estão orando junto conosco. Nós queremos a tua mão sobre nós. Nós queremos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre o nosso Brasil, sobre todas as nações que estão orando junto conosco. Papai querido, limpa a mente nossa, limpa o nosso coração. Coloca em nós o teu Espírito Santo. Repete assim junto comigo, fala: meu Deus, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Papai querido, eu quero alguém administrando o nosso Brasil com o Espírito Santo, com o Espírito do Deus de Israel, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos alguém administrando o nosso Brasil, que nós possamos dormir tranquilos, sabendo que é um bom administrador, que não vai roubar o dinheiro da saúde, não vai roubar dinheiro dos velhinhos, não vai roubar dinheiro de lugar nenhum. Ele vai aplicar todos os nossos dinheiro na saúde, na educação. Nós vamos ter um país abençoado no campo e na cidade, porque os agricultores vão estar abençoados. Oh, papai querido, o poder judiciário vai estar abençoado, porque vai estar respeitando a Constituição brasileira, vai estar respeitando a tua palavra. E em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor um presidente da República, um governador, os senadores, deputados federais, deputados estaduais, temente ao Senhor como era José do Egito. Nós queremos alguém que te ame, que te honre, que te respeite e que seja um bom administrador escolhido pelo Senhor. E é isso que nós te pedimos, que no dia 4 de outubro de 2026, o Senhor envia anjos poderosos para guardar os nossos votos, para guardar as urnas. E nós queremos o nosso voto impresso, Senhor. Porque nós vamos no mercado, nós pegamos o comprovante da nossa compra. Nós vamos pagar um médico, nós pegamos o comprovante. Nós também queremos pegar o comprovante de quem nós votamos, Senhor. Nós queremos o voto impresso. Nós queremos o nosso voto com o nome das pessoas que nós votamos, com o presidente da República que nós votamos, com o governador que nós votamos, com o deputado federal que nós votamos, deputado estadual que nós votamos, com os senadores que nós votamos. Nós queremos um comprovante, Senhor. Ô, papai querido, envia anjos no nosso Brasil e no nosso mundo. E guarda a nossa nação do homem mau. Livra a gente do homem mau, Senhor. Coloca um presidente da República que ama o povo, que cuida do povo, que conhece o semblante do povo, que sabe quando o povo está triste, que quando o povo está feliz. Oh, papai querido, José conhecia até o semblante das pessoas. E José era um bom administrador porque tinha o teu Espírito Santo. E nós buscamos a tua presença, buscamos teu Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós entregamos a nossa nação, Brasil, e todas as nações que estão orando junto conosco, em tuas mãos poderosas, para o Senhor guardar, livrar e proteger. Porque nós queremos um país abençoado pelo Senhor, pelo Deus de Israel, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, no campo e na cidade. E aonde o nosso presidente da República
E as pessoas que nós escolhemos colocar as mãos e os pés será uma verdadeira bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nosso Brasil e todos os países será um pedacinho do céu. Amém. Graças a Deus. Um abraço aí no seu coração. Que o nosso Brasil e o nosso mundo seja um pedacinho do céu.